Bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas ao Leadercast Business. Em parceria com a Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, ouvimos diversas vozes do agronegócio durante o Congresso Andave de 2024. Neste episódio temos Samantha Pineda, advogada especializada nas questões do meio ambiente e da agenda regulatória que enquadra o agro. Samantha conta um pouco da história da regulamentação do agro no Brasil, fala do Código Florestal e dos desafios de atuar num ambiente polarizado. Muito bem, mais um Leadercast, aqui diretamente do nosso super estúdio, dentro do Congresso Andave. Está sendo uma festa, para mim é um MBA do agro, eu estou fazendo aqui. Minha convidada precisa ser informada que nós começamos com 3 perguntas. Que você não pode errar. De surpresa, daqui para frente Luciano. Você pode chutar, mas essas 3 você tem que prestar muita atenção. Seu nome, sua idade e o que é que você faz. Deixa eu pensar bem. Facinho. Eu sou a Samantha Pineda, fiz 50 esse ano. Sim. E sou advogada, especialista em direito ambiental para o agro. Oba! Então vai dar uma festa aqui, vai ser legal. Vem cá, você se formou em advogada pensando no agro ou... Desde sempre, porque foi assim... Voltar um passinho para trás. Eu sou de Curitiba, urbana totalmente, mas os meus tios irmãos da minha mãe são pequenos produtores rurais no interior do Paraná. Sim. E a minha mãe, separada do meu pai desde eu sendo muito criança, quando chegavam as férias, ela me despachava para a fazenda dos tios. Porque lá tinha primo, porque lá era mais fácil, enfim, ela não conseguia ficar comigo nas férias. Só que férias é época de plantio, época de colheita, época de lida na fazenda. Sim. Então, quando eu chegava lá, eu ia levar a marmita pro tio na lavoura, eu ia apartar gado, eu tirar leite da vaca, ia fazer as coisas da fazenda. E quando eu, na cidade, escolhi direito, porque eu sempre gostei da questão, eu sou aquariana, as questões de injustiça me indignam, né? Eu escolhi fazer direito, e quando eu entrei na faculdade... Tava uma discussão a respeito de mudar Código Florestal, e aí teve um deputado do Paraná que ganhou um troféu motosserra, porque ele dizia que o agronegócio não era destruidor, que o agronegócio estava com uma carga ambiental muito grande, e a cidade, as ONGs e aquele movimento ambientalista disse, não, imagina, o agro é destruidor, troféu motosserra, já no começo da faculdade. Então, aquilo pautou todo o meu estudo. Eu não tinha como cadeira na faculdade o direito ambiental. Aliás, isso é um absurdo. Até hoje tem faculdade de direito que não tem a cadeira de direito ambiental. Não faz o menor sentido. E outra coisa que não faz sentido é não termos direito agrário, fundiário nas universidades. Mas aí, por uma questão de destino, né? Sempre, Deus sabe sempre mais do que a gente. Eu tive como optativa direito ambiental e já fui direto para o lado do agro. Me formei em 2000. Em 2001, abri meu escritório, direito ambiental para agronegócio. Que ano foi? 2001. Caramba, tava 23 no comecinho anos. Da discussão. 11 de setembro de 2001. No dia que caíram as Torres Gêmeas. Você abriu o teu negócio no dia que caiu... Eu não sei se isso era um bom auspício. O que eu sei é o seguinte, antes daquele dia era outro mundo. Outro mundo. Do dia seguinte em diante mudou o mundo. E você começou já num mundo diferente, né? Eu comecei num mundo onde a segurança e o olhar internacional já era outro. Sim. E o nosso escritório nasceu numa portinha lá em Curitiba, com o fim de falar de meio ambiente no agro para o urbano. Então já nasceu com uma missão bem difícil. Começou difícil. Sim. Mas, de novo, eu fui chamada para ajudar a escrever o Código Florestal em Brasília. E isso mudou a minha carreira. Isso foi a minha... Sentou aí na sua cadeira o Aldo. O Aldo Rebelo. Foi a primeira entrevista que eu fiz. E conversamos sobre isso, né? Como foi aquela luta para o Código Florestal. Que, no fim, com todos os vai e vem, é a legislação mais restritiva do mundo, né? Não tem nenhum outro lugar que tenha um código como o nosso aqui. Não que, tem. Em termos de proteção do ambiente, não tem nada parecido, né? E, no entanto, metem a boca, dizem que tá errado. Mas, Luciano, sabe o que eu penso? O Código Florestal ele é o mais restritivo do planeta, sim. Eu estudo direito comparado também. Então, e principalmente para os países produtores, é um absurdo você ter 20%, 35% ou 80% de reserva obrigatória numa propriedade particular produtiva, né? Para os outros países isso é até afrontoso, porque você está produzindo alimento, produzindo fibra, produzindo energia. E no Brasil a gente tem
capacidade, né? Nós temos território, nós temos um povo que já nasceu sustentável. Nossa primeira lei ambiental de 1605. 1605? Era o regimento do pau-brasil, que veio pela coroa, protegendo uma árvore, que era um bem ambiental, econômico. E de lá para cá, os bens ambientais sempre foram vistos no Brasil de um jeito diferente do mundo, porque quando veio, por exemplo, 1703, veio ordenações, Afonsinas Manuelinas, não vou me lembrar agora, mas nessas ordenações já vinha uma proteção de rios, margens de rios, entornos de nascentes, porque lá na Europa a água já era um bem olhado como um recurso econômico. E aqui tinha tanta que a coroa decidiu declarar de propriedade dela tudo que fosse margem de rio em torno de nascente, que hoje na nossa lei são áreas de preservação permanente. Sim. Então a nossa identidade é diferente. E o nosso Código Florestal foi, para mim, uma virada de carreira. E na minha opinião, para o Brasil, foi um chamar a atenção do quanto nós podemos mudar o conceito de produção e de consumo no mundo todo. Barack Obama falou que o nosso código é a maior lei do mundo, a melhor lei ambiental do mundo. Na COP26, eu acho que foi em Glasgow, ele se referiu a essa lei como a melhor lei do planeta. Por que foi a mudança na tua carreira? Você já não estava no agro? Você continuou no agro? O que eu mudou? Já estava no agro, mas eu era uma advogada de Curitiba, com um escritório pequenininho, que fazia ali uma consultoria para um sindicato, uma consultoria para um produtor multado, embargado. E quando eu vim para Brasília ajudar a escrever a maior lei ambiental, a lei que ia virar a chave, o escritório teve uma proporção, mudou o enfoque, né? E aí eu comecei a ser chamada para ajudar a escrever leis estaduais no Brasil inteiro. Ajudei a escrever lei estadual de Minas, dos programas de regularização ambiental de Minas, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, enfim, até hoje, né? Eu ajudo. Quando eu me formei, eu não esperava ajudar a escrever lei. Para mim, isso era só deputado que fazia. Sim. Mas eles precisam de uma consultoria específica. Sim. Então, se abriu uma oportunidade e aí entra a parte ideológica, né? De melhorar as leis ambientais para o agro brasileiro. É isso que eu ia perguntar para você. Quer dizer, e eu acho que já tem lei demais, né? Não precisa de mais lei. O que talvez, esse é o ponto, é melhorar aquelas que existem, né? E arrumar maneiras de fazer com que elas sejam cumpridas. O que tem de lei aqui é uma loucura, né? E sai uma por dia, né? Sei lá, muito mais que isso, né? Eu dividiria em dois grupos. Do que a gente já legislou, tem a regulamentação demais em cima de coisas que não precisariam mais estar sendo discutidas no Brasil. Marco temporal de terras indígenas. A Constituição já falou que aquele indígena que estivesse na posse daquela área deveria ter direito àquela terra. E até hoje nós estamos discutindo o marco temporal de áreas indígenas. Não precisaria se discutir questão de desapropriação para reforma agrária. O Brasil tem 524 anos, reforma agrária, tem terra sobrando de um lado, tem faltando de outro, falta planejamento. Por outro lado, surgem coisas novas. Mercado de carbono precisa ser regulamentado, sim, tem que ter lei. Questão de segurança jurídica em transações internacionais ligadas às mudanças climáticas, pagamento por serviços ambientais, biodiversidade, água, tem que ter regulamentação. Então, eu diria que nós estamos muito discutindo coisas que já foram discutidas, rediscutindo o passado. Por questões ideológicas. Puramente ideológicas. E algumas disfarçadas de ideológicas, mas que são puramente comerciais, óbvio. Sim. Jogo de poder. O Brasil planta em 8% do território. Sim. E faz 20, 35, 80% de reserva legal. E a Europa fez todo aquele tratoraço que a gente viu por conta de exigirem 4% deles de reserva. Repete devagarinho. Tem um monte de gente ouvindo a gente aqui, assistindo a gente, que não é do agro, então eles não têm familiaridade com esses números, né? Repete devagarinho o que você falou. Nós plantamos em... 8%. 8, não é 80. Não, é 8. Não é 18. Ela falou 8. Essa é a área ocupada... Pela agricultura. Pela agricultura no Brasil, 8. 8. Portanto, 92% do território brasileiro não tem. Não, e tem 20% de pecuária. Ok, mas então 8 do agro. 8 de grãos e de... Vamos lá, a gente é o maior produtor de soja, de milho, de laranja e suco de laranja, grande exportador de vários tipos de grãos, de trigo, de café, isso tudo em 8% do território. Ok. E tem 20% que é pecuária, sim, uma pecuária pouco tecnificada ainda, onde a média, vamos lá, para quem não é do agro,
A média, com um pouquinho de cuidado, nós conseguimos colocar 3 cabeças de gado, 3 vacas num hectare, que é 10 mil metros quadrados. O Brasil, a média desses 20% de área de pecuária é 1 cabeça por hectare, ou seja, nós ainda conseguimos incrementar essa produção, ou levando a agricultura para essas áreas que estão abertas, ou colocando mais gado nessas áreas que estão abertas, e nós já somos o maior produtor exportador de carne também do mundo. Então, na soma, vamos colocar 20 mais 8, 9, 29, 30% do território. Vamos colocar 30% de produção. E nós somos os maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Algumas coisas a gente perde para os Estados Unidos, outras a gente ganha, mas no geral, nós somos os maiores. 66% é vegetação nativa. Mais precisamente, segundo a Embrapa, 66,3%. Que alguma parte pode ser convertida em produção de comida. Porque nosso Código Florestal diz que as propriedades rurais precisam ter, quando estão na Amazônia, 35% de reserva se for cerrado e 80% de reserva se for floresta. Isso é lei. Todo mundo que for abrir uma fazenda precisa deixar 80% na floresta e 35% no cerrado. Se tiver fora da Amazônia, é 20% que precisa deixar. Vai pagar imposto sobre os 100%. Não o ITR, mas o restante dos impostos, sim. Vai ter que cuidar do 100%, vai ter que não deixar invadir, não deixar pôr fogo. É igual você ter um prédio com 100 apartamentos e poder alugar somente 20. E deixar fechado e cuidando, fechado e zelando. E tem que funcionar a torneira, tem que funcionar o ar-condicionado, tem que ligar a luz, né? Sim. É isso, esse paralelo. E nisso, o Brasil aceita. Mas o Brasil desmata a Amazônia. Quem desmata a Amazônia? É o produtor rural? E a resposta categórica que eu te digo, por conhecedora das leis ambientais, é não. Por quê? Primeiro, porque um ato ilegal feito por um produtor rural, nós temos no Brasil uma lei, que é a Lei 6938, que instituiu o sistema de legislação ambiental, política de ambiente do Brasil. Ela diz que a responsabilidade é solidária. Então, o que acontece? Se você desmata a sua área e o banco financia a sua produção, o banco é corresponsável. Se você desmata a sua área e o frigorífico compra o seu boi, o frigorífico é corresponsável. Então, você tem fiscais multiplicados. O banco te fiscaliza, além do órgão ambiental. O frigorífico te fiscaliza, a cooperativa te fiscaliza, o teu vizinho te fiscaliza. Então, esse é o primeiro ponto, você perde mercado. O segundo, além dessa responsabilidade solidária, existe uma responsabilidade objetiva. O que é isso? Responsabilidade sem culpa. Se você fez o dano, você tem que recuperar o dano. Não interessa se caiu um raio, se o desmatamento foi o vizinho que fez. Você é obrigado a recuperar o dano. E além de solidária e objetiva, essa responsabilidade, ela é tríplice. Então, o que é isso? Você vai ser multado pelo órgão ambiental, responsabilidade administrativa. Você vai sofrer um processo crime, responsabilidade criminal, e você vai sofrer uma ação civil pública, que é a responsabilidade civil de reparar o dano. O produtor rural não consegue arcar com tudo isso. Então, quem desmata é o criminoso, o traficante de madeira, traficante de animal, é o minerador ilegal, né? O garimpeiro ilegal. Que já está na ilegalidade e não vai estar nem aí com lei tudo. Nessa minha aventura lá pelo Mato Grosso, eu conheci num jantar que a gente foi lá, eu conheci um produtor. Ele estava arrancando os cabelos, né? Porque ele estava com uma dívida de 5 milhões de reais, porque a terra dele foi invadida e os caras incendiaram Nossa Senhora. A terra. E aí eu até depois escrevi um artigo falando o seguinte: quando você fala um negócio desse pro paulista, o paulista pensa assim, cara, mas ele não viu que estavam invadindo a fazenda, porque na cabeça do paulista, abre a janela, você vê a tua propriedade, né? Sim. E lá nós estamos falando da propriedade que, cara, é pro fim do mundo, você tem que ir de cavalo, não chega de carro. É muito longe, aquilo é muito grande. Ele falou, ele não tinha como gerenciar aquilo. E o satélite pegou o foco do incêndio. Cara, no dia seguinte... A multa veio para ele. E tá no colo dele. Ele fala, mas não fui eu que botei fogo, eu fui invadido. Não interessa. Responsabilidade objetiva, mesmo sem culpa, é seu dever de reparar o dano. É cruel do ponto de vista empresarial, do ponto de vista pessoal até, mas de novo, a lei mais protetiva, não só porque tem reservas legais, mas porque esse tipo de responsabilidade legal faz com que esse produtor tenha um cuidado maior. E uma coisa que você falou, Luciano, a gente não tem noção da dimensão. Sim.
Eu estive em nosso escritório, ele atende o Brasil todo. E eu estava no sul do Pará, um distrito do município de Altamira, que chama Cachoeira da Serra, sul do Pará. E eu fiz uma reunião com produtores rurais de lá que estavam cheios de problemas. Pois bem, fizemos uma consideração a respeito da situação, vamos entrar com uma ação judicial. Ok, então todo mundo assina a ata, eu registro no cartório e levo de volta para Brasília para a gente protocolar a ação. Doutora, o cartório da cidade fica a 1.100 quilômetros daqui. Porque Altamira é o maior município do mundo. Caramba. E Cachoeira da Serra é um distrito do município de Altamira que fica a 1.100 quilômetros da sede do município. Sim, você tá dentro você tá no município. Num município. Dentro, você não tava saindo. Cara, com 1.200 quilômetros, você sai de Portugal e chega na Rússia. E as pessoas não têm noção dessa dimensão. Então, Sim. imagina o que é cuidar disso. Sim. Ah, mas então você é latifundiário. Não. Nesse lugar onde não tem logística para você tirar de lá a sua produção, não tem qualquer tipo de estrutura para você levar o teu insumo, a tua semente, a tua máquina. Quebra uma máquina, você fica um mês para chegar na peça que você precisa trocar. Você precisa de módulos fiscais muito maiores para que seja minimamente possível economicamente sobreviver daquela área. Sim. Então as áreas têm que ser grandes, né? Porque é tudo muito grande. E as pessoas não têm noção dessa dimensão. Então a legislação ambiental não, é uma coisa que você fala que é importante, né? A quantidade de insumos que eu preciso para plantar uma área dessa, eu não vou comprar na loja da esquina. É sempre grandes números, é tudo muito grande, né? E não vai chegar eu visitei, de carrocinha. Eu visitei acho que foi a maior fazenda, ou a segunda maior fazenda de soja no Mato Grosso. Descemos de avião dentro da fazenda, pousei, saí, a primeira coisa que tinha era um cinema ali, as casas do pessoal. E aí fomos visitar a fazenda e andamos ali, sei lá, 2 horas de carro lá dentro. E aí fomos no galpão, onde é o beneficiamento do algodão e tudo mais. E tinham 3 colheitadeiras paradinhas ali. Cara, que maravilha! Cara, cada colheitadeira dessa aqui custa 2 milhões de reais cada uma. Eu falei, que sensacional! E aí, o que elas estão fazendo parada aqui? Não, elas estão paradas porque a gente só usa 3 meses por ano. Nossa! Como é que é? Você fica 9 meses do ano com 6 milhões de reais de ativos parados aqui? Sim. Cara, não tem como alugar? Não. Não tem vizinho. Não há alternativa, não tem alternativa. Tem. Então são 6 milhões de reais parados durante 9 meses. Ele usa isso 3 meses. Aí você começa a botar encrenca. Quebrou. Onde você vai buscar uma peça? Como é que chega a peça dessa? A máquina tá parada. E quando começa a questão da colheita, tudo, eu vi os caras fazendo tudo pensado, cara. Meu, choveu, é agora. Tem que começar a colher hoje. Não dá pra esperar amanhã. Domingo. A gente fala das leis trabalhistas, Sim. Aí chega lá o Ministério do Trabalho, tá trabalhando domingo. Gente, não dá. Vaca dá leite no domingo. Sim. Chove no domingo, você tem que começar a plantar. Não chove no domingo, você tem que começar a colher. E eu acho que a gente tem um grande problema no Brasil, que é a falta de conhecimento do agro pelo urbano. 85% da população é urbana, desconectou o bife do boi. E a gente não tem isso nas escolas, e a gente estava falando, né, do movimento de olho no material escolar para levar isso para as escolas, porque a gente precisa ter orgulho, resgatar o orgulho do grande agro que nós temos e do quão sacrifício se faz por um produtor, por um trabalhador rural, para produzir o tanto que a gente produz, né, o tanto de riqueza que gera. E não é riqueza para o produtor, porque a gente também tem essa ilusão de que o produtor rural é rico. Gente, não é. Não é, a gente sabe, você fez o circuito. Sim, eu fiz, eu conversei, eu usei até um exemplo aqui falando pro Caio Carvalho, se eu não me engano, que eu visitei um produtor, não era grande, mas era, em termos de números, era grande, né? É ele e o filho dele com as 2 famílias ali. E eu perguntei pra ele, quanto é que você fatura por ano aqui? 10 milhões de reais. Pô, abriu o olhão, né? Faturamento. Ô louco, meu, 10 milhões, saí de lá entusiasmado, né? Com o pessoal da ProSoja. Aí nós estamos fazendo conta no carro. 10 milhões, legal. Faturamento não é lucro, né? Vamos lá. Chegou no final, restava para as 2 famílias o equivalente ao salário de um gerente de uma pequena média empresa aqui. Então, o pai ganhava isso, o filho ganhava isso, para cuidar de 2 famílias. Então, não era nenhum absurdo. Esses 10 milhões são diluídos. O quanto custa manter aquilo tudo lá, né? Então, e o custo é muito alto aqui no Brasil, né? Os caras olham o Bly no Maggi e acham que aquele é o aquilo modelo. Existem milhares de Bly. Não tem, cara. A maioria absoluta
tá lá brigando com a onça, com o índio, com a chuva, com o raio, com a queimada. Com sem terra. Sim, com sem terra. Infelizmente. Aqui no Brasil, 80% é médio e pequeno, 80% dos produtores. Nós temos 7 milhões de cadastros ambientais rurais realizados. Quantos? 7 milhões. 7 milhões. Sim. Isso não significa que temos 7 milhões de propriedades rurais. Tem sobreposição, tem uma quebra aí. Mas vamos falar de 6 milhões? Sim. Porque o IBGE ainda não foi conclusivo nesse censo, né? 6 milhões de propriedades rurais, de 80% para mais é pequeno e médio. E nós estamos falando de pequeno e médio que tem de 4 módulos fiscais a 15 módulos fiscais. E aí, para quem não está acostumado, o que é um módulo fiscal? É o menor espaço dentro daquele local onde você está que é possível sobreviver daquela terra. E ele então, varia? No Paraná varia, lógico. Se eu estou no Paraná, o módulo varia entre 15, aqui no interior de São Paulo, varia entre 15, 18, 20 hectares. Na Amazônia, pode chegar a 100 hectares um módulo. Isso porque o INCRA tem uma portaria do INCRA que diz qual é o módulo fiscal em cada cidade. Então, o agro brasileiro ele é muito organizado, ele é muito dimensionado para para o gigantismo que tem o país. E a gente é muito bom mesmo com uma desordem política muito grande. Só que, puxando brasa para minha sardinha, quando a gente fala da questão ambiental, aí é muito, muito desigual. Nós somos infinitamente mais sustentáveis. Não só pelo que preservamos, né? A gente tem lá as reservas legais que já falamos aqui. Nós temos áreas de preservação permanente. O que é isso? Todos os locais que são ecologicamente importantes no Brasil, eles são protegidos porque são áreas de preservação permanente. A preservação é a intocabilidade. Sim. A reserva legal eu posso usar de forma sustentável. A APP, que é a área de preservação permanente, eu não toco. Eu estou falando em cada margem de rio, em cada entorno de nascente, em cada encosta, em cada topo de morro. São 11 locais que, pela lei, não podem ser tocados em áreas rurais e agora urbanas. Porque o novo Código Florestal disse, nas áreas urbanas consolidadas, ok, as APPs estão ocupadas, né? O Cristo Redentor está no topo do morro, a Marginal Tietê está na margem do rio. Sim. Mas daqui para frente, os planos diretores vão ter que olhar para estas áreas de preservação permanente e respeitá-las. Então, o Brasil é o único país do mundo onde cada área ambientalmente relevante está protegida pela lei. Então, fora... Isso que interessante. Hoje seria impossível fazer o Cristo Redentor. Seria impossível fazer o Cristo Redentor. Não daria para fazer, nem que eu quisesse. Nem a Marginal do Tietê. Cara, que loucura. Impossível. O bondinho lá do teleférico do Pão de Açúcar. Impossível. Impossível. Quais são as exceções ao uso das APPs? Quando você tem um impacto ambiental baixo, né, ou irrelevante ou eventual, quando é um caso de utilidade pública ou de interesse social. Sim. O Cristo Redentor não se enquadraria nisso, não existiria no Brasil. Eu tô preocupado, é capaz de entrar alguém com projeto para derrubar o Cristo. Não. A gente tem um princípio no direito que a lei não retroage para atingir ato jurídico perfeito. Quando foi feito, foi feito. Mas era assim, agora não é mais, porque os caras estão mudando o passado, Dá um medo danado Eles desse conseguiram ativismo. mudar o passado. Ativismo judicial tá pegando. Tá bravo, né? Fora essa parte das APPs que são todas protegidas, as leis ambientais brasileiras, elas prevêem reservas legais lá e nós temos plano de resíduos sólidos, plano de saneamento, as políticas nacionais que falta executar. Sim. A cobrança em cima do produtor é muito grande, mas cadê a cidade separando o lixo? Sim. Cadê o prefeito investindo em saneamento? 50% da população não tem acesso a esgoto tratado. Sim. O esgoto que sai da cidade, vai para o rio, que vai para o mar, que é o pulmão do mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo, vamos deixar claro, né? São os oceanos, mais de 50%. Eu aprendi na escola que era. Quando todo mundo aprendeu. Eu aprendi que era o pulmão do mundo, né? Então, cara, a gente é muito ambiental, sim. A gente é muito sustentável. Mas então, isso que você está falando para mim é uma delícia ouvir, porque, a princípio, quando você escuta o discurso ideológico aí fora, é que isso aqui é uma tremenda bagunça, que faz o que quer, que ninguém dá bola para nada, que mata, desmata, vai transformar o Brasil num deserto. Coisas do tipo assim, o sujeito tá botando veneno, tá envenenando a água. Olha isso. Como assim, cara? A água da minha fazenda, meus netos vão depender disso aqui.
e eu vou envenenar a água que serve a minha fazenda? Quer dizer, não tem lógica essa conversa toda, né? Mas é o desconhecimento que a gente falou, né? Então, mas tem um lado que é desconhecimento que eu entendi como é que você resolve isso. Você mostra pro cara, leva o cara lá. Vem cá, cara. Você tá olhando. Se mesmo assim você nos convencer, desculpe, cara, você não tem mais jeito, né? E eu vi um trabalho muito grande sendo feito agora, o pessoal do De Olho, lá no grupo aparece toda hora um evento na fazenda, leva a garotada pra lá. Isso, eu há mostra. muito tempo eu falei, cara, se eu fosse presidente do Brasil... Você lembra do Projeto Rondon? Você chegou a pegar? Lembro. Cara, eu fiz. Sim, que legal. Eu fiz, né? Em 1976, eu tava no Mackenzie, fazia comunicação visual, e fui passar um mês em Irecê, no sertão da Bahia, lá. Meu Deus. No Projeto Rondon. No nada, né? Os caras levavam os estudantes, botavam lá, ficavam um mês morando lá num campus que tinha lá, e atendendo as cidades da região. Então, ia o estudante de medicina, ia o dentista, assistente social... Eu, na área de artes, eu fui pra lá, né? E aquilo foi uma porrada, cara, porque eu, garotinho da cidade de São Paulo, caio no sertão da Bahia e convivo durante um mês com aquilo. Quando eu voltei, a minha visão de Brasil era outra conversa, era outro papo, né? Quando eu visitei o agro, eu falei, cara, tinha que ser obrigatório. Ninguém deveria conseguir tirar um diploma universitário no Brasil sem 15 dias enfiado no agro. Não me importa o que você vai fazer. Você vai fazer física nuclear, 15 dias no agro. Direito, informática, marketing. Isso aí. Vai lá dentro. E veja que essa geração que passou pelo Projeto Rondon foi a geração que construiu o Brasil pujante que nós temos. Pois é. É a geração que fez a transformação do Brasil sair de importador para exportador de alimentos. Sim. É a geração que respeita, que tem civismo, que tem sensação de pertencimento. Não a geração de agora que não conhece. Sim. Que critica e que não passa da segunda linha de crítica. Sim. Que quando a gente fala de água, eu digo assim, onde nós preservamos APPs e reservas legais, nós somos bons. Sim. E onde nós produzimos? O Brasil tem plantio direto. O que é isso? É não revolver a terra, como é feito no mundo todo, para não perder nutriente, para não perder... não só a parte de emissão de gases de efeito estufa, que a gente sempre fala, né, emitir carbono, mas para preservar a saúde do solo. Tem fixação de nitrogênio no solo, tem uso de bioinsumos, nós somos campeões de uso de bioinsumos, a gente está substituindo o uso dos químicos pelos bioinsumos. Nós fazemos sistemas integrados. O que é isso para o pessoal que não entende também? A gente usa no Brasil, primeiro que nós temos mais de uma safra por ano. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos, para a Europa, eles plantam uma safra e aí vem a neve. Sim. E a neve mata tudo, que é bicho, praga, fungo, enfim. Aqui não. Aqui é chuva e calor o ano inteiro. Então, quando a gente está saindo da soja, a gente já está plantando na palha da soja o milho. Essa palha que conseguiu manter o carbono e os nutrientes no solo, que está vindo com o milho em cima. Sim. Às vezes, com esse milho, a gente consorcia uma forrageira. Que forrageira? É alguma coisa que vai buscar lá embaixo de raiz profunda. Eu não sou agrônoma, mas a gente no direito ambiental, tanto tempo para o agro, tem essa noção. Busca os nutrientes lá embaixo e vem trazer para deixar um solo mais fértil aqui. Então, onde a gente preserva, a gente é bom, 66% de vegetação nativa. Onde a gente planta, a gente é melhor ainda. E, do ponto de vista Projeto Rondon, o pessoal vai conhecer para fazer... A gente vai para o judiciário, eu vou fazer uma ação ligada à questão de agroambiental, eu preciso ir lá conversar com o juiz e explicar para ele o que é um pé de soja e o que é um pé de milho. Sim. Porque ele não sabe, ele fez direito em São Paulo. Ele fez direito, às vezes nas capitais, em Campo Grande, ele fez direito em Cuiabá, e ele não consegue entender o que é o agro. Então a gente precisava, de fato, desses programas que o De Olho tem no Vivenciando a Prática, levando lá essas pessoas para conhecer. Eu conversando com eles, né? Bom, você está no grupo também, você sabe, né? Eles me contando a pegada deles, que foi uma coisa que eu achei genial. Eles falaram o seguinte, a gente não montou um projeto para brigar com ninguém. Nós não estamos indo para bater em ninguém, para dizer mentiroso, nada disso. A gente criou um projeto para dizer o seguinte, escuta, essa história que você está ouvindo aí é uma versão e eu acho que não está certa não. Olha essa outra versão. Então, elas me contando a dificuldade de conversar, por exemplo, na editora que edita os livros. E entre esses livros tem um livro escrito por um autor cheio de mentira e tudo mais. E eles, cara, eu não vou querer brigar com esse autor. Eu vou na editora e falar, vem cá, como é que você edita uma coisa dessa? Tá cheio de inverdade aqui e o teu selo de editora tá na capa, cara.
A verdade é essa outra aqui. Você quer comigo olhar, né? Isso é um trabalho de formiguinha. Mas é transformador, Sim, né, Luciano? A gente mas tem esse é o visto. ponto. Colocar a raiz e, de repente, o cara que edita, que não tá nem aí, ele passa a ter consciência de que, de repente, vai sobrar para ele também, né? Aí você entra, né? Vem cá. Isso é tudo mentira. É porque você Vou tirar tem... esse livro das prateleiras, cara. Isso. E do levantamento que a De Olho fez para avaliar o que estava sendo dito a respeito do agro no material didático é estarrecedor. Sim. Porque 60% das menções ao agro são inverídicas, Sim. pejorativas e sem base científica. Meu Deus! E aí a gente tem uma população hoje que tem aversão ao agro que nem sabe por quê. Sim. Porque ela recebeu mensagens subliminares a vida inteira nos seus livros didáticos de que o agro é escravocrata, de que o agro polui, de que o agro envenena, de que o agro Estão jogando veneno que nem o destrambelhado. Eu vi esse trabalho e achei sensacional ali. E tem um momento desse trabalho que é uma coisa maluca, porque eles analisaram, eu não me lembro quantos livros, quantas publicações, mas é um número muito grande. E fizeram depois uma estratificação para quantificar quanto de ciência e de achismo tinha ali. E aí aparece lá, cara, desses 100 livros que nós vimos, 80 são eu acho. Não tem nenhum embasamento científico. 3 têm base científica. Mas a maioria absoluta era um jornalista, era um escritor, que eu acho que escreve, publica e vai cair na mão de uma criança de 7 anos de idade, um cartoon pavoroso, né? E conte aqui o que aconteceu. Ah, o dono da fazenda está matando de fome, está matando os bichinhos no rio. Para uma criança de 7 anos. E eu vi redações, cara, com a letrinha da criança. Ai, que dó. Cara, que coisa horrível. Mas você isso, percebe... eu conversei com gente. Acho que foi esse o caso da Letícia, mas não foi com ela. Eu falei com alguém antes que o cara falou: meu, eu fiquei indignado, porque eu sou produtor rural. Minha filha foi para a escola e voltou com o trabalho para fazer em casa. E a hora que eu vi o que ela tá fazendo, era dizendo que eu sou bandido. Que o pai dela, que sustenta a família, e ela veio trabalhando assim o dia inteiro, eu sou bandido. E eles falando isso pra minha filha. Ah, cara, eu fui pra lá. Eu passei por isso. Eu fui arrumar uma encrenca. Ele foi pra escola? Ele foi. Foi brigar lá na escola, mas podemos fazer, isso aqui é indicação do NEC, é do MEC, isso aqui faz parte do... Eu passei por isso, a minha filha na 5ª série chegou em casa e falou assim: mãe, você advoga pra quem corta árvore? Imediatamente eu tirei o prato do almoço. Ela falou: não acabei. Falei: não. Arroz, feijão, carne não dá em cima de árvore. Vamos começar a conversar ou não? Sim. Aí tive que conversar e depois eu fui na escola e durante alguns anos eu dei palestra na 5ª série para falar para essas pessoas. Para 5ª série? Para 5ª série. Mas você percebe, Luciano, eu acho que a gente precisa sair, tirar essa lupa dos casos, porque os casos específicos, eles são muito elucidativos. Sim. Mas vamos olhar o macro. O que levou a isso? A gente falou da nossa geração, né? Sim. Dos 50 mais aqui, que tiveram na escola Organização Social e Política do Brasil, lembra o SPB? Que tiveram Educação Moral e Cívica, Sim. onde nós tínhamos a sensação de civismo, de pertencimento, de gostar do nosso país, de amar o que a gente tinha de valor. Onde nós fizemos... E eu não estou aqui fazendo apologia, porque vão falar, era na época da regime ditadura. Militar. Gente, eu estou falando de formar cidadão. Sim. Esse tipo de educação. E outra, se eu brigasse com a professora em casa, na escola, eu ficava de castigo em casa 3 dias. Sim. Hoje, se o aluno briga com a professora é mandada embora. A professora vai mandando embora, né? Então, Samantha, eu tava nos Estados Unidos, eu fui em Dayton, Ohio. Eu tava lá em Ohio e passei em Dayton. Tem a base aérea Wright-Patterson lá, que é famosíssima. Lá tem um museu da Força Aérea. Eu não podia deixar de visitar. E eu fui visitar, né? E eu me lembro que era um final de semana, era um sábado ou domingo, eu fui lá visitar. O museu é gigante. E você entra numa área do museu onde representa as várias guerras. Então, você tem a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, todas elas estão ali com painéis contando as histórias. E eu entrei e eu fui no fluxo, por acaso, na minha frente, um pai com 2 crianças de 7 e 8 anos de idade. E o pai parava na frente do painel e eu do lado do pai. Ouvia. E ele contando para as crianças o que estava naquele painel. Cara, tinha aqueles moleques, não sei se de lá, mordendo a bandeira norte-americana e dizendo: eu sou isso aqui. O orgulho deles, naquele momento ali, vivendo a história, e o pai contando, e a molecada a milhão, cara, que legal. E saíram de lá, eu falei: cara,
essa que construção tem, que a assim, no gente Brasil? precisa. O que tem assim no Brasil? E fora isso, eu digo assim, tanto do ponto de vista desses pais preparados, professores preparados para passar esse orgulho da nacionalidade, daquilo que a gente tem de bom, quanto está provado, a neurociência prova que se você alfabetiza uma criança na idade certa, se você ensina ela a fazer as operações matemáticas, se você dá noção básica de ciências para ela acaba tendo, fora todo aquele aprendizado direto, a consequência secundária é capacidade de tomada de decisão, Sim. é discernimento, Sim. é capacidade de planejamento familiar, Sim. é entendimento da sua sociedade, é a sensação de fazer parte que a gente tirou dessa geração. Sim. Então, quando nós fomos submetidos a tudo isso, né, a essa educação que nos ensinava e que nos cobrava noção de responsabilidade, de horário, de hierarquia, a gente fez isso que tem no Brasil hoje. E a geração que veio depois, condenando, e que hoje, eu não quero falar de política, eu quero falar... Não tem como, essa aqui é a entrevista número 9, se eu não me engano. Todas elas, mesmo sem querer, terminam na questão política. É impressionante. Não tem como não falar, porque eu quero dizer o seguinte, independente do governo X ou Y, se o governo não valorizar a educação básica, e o Brasil inverteu isso, a gente está investindo em universidade e não tem investimento em educação básica. Se o Brasil não trouxer uma sensação de povo único e fizer o que continua fazendo, o preto e o branco, o homo e o hétero, o rico e o pobre, isso é destrutivo para uma sociedade. Sim. E eu me lembro de eu ir assistir futebol, porque eu adoro futebol, eu torcendo pro meu time lá, pro meu rubro-negro Atlético Paranaense lá no Paraná, e o meu irmão com a camisa do Coxa, e a gente indo pro mesmo lugar. E na boa. E tá tudo bem você ser diferente. Hoje eu te respeito. Hoje você é morto. Imagina. Hoje você é morto. Você é morto. Então, essa destruição dos valores básicos da sociedade, de cuidar do espírito. Não quero saber se você é católico, crente, umbandista, espírita. Você precisa cuidar do seu espírito, ter uma noção de divindade. Se você não tem noção de hierarquia, se você não cuida das relações, você perdeu o isso respeito, tudo você é perdeu o muito respeito, deteriorador. E aí vai falar em questões ambientais, parece que fica descolado. Fica mesmo. Então, a gente precisa resgatar isso tudo. Que papo legal, né? Dá pra ficar aqui 2 horas aqui, né? Quem quiser encontrar a Samantha, conhecer você, contratar você, trabalhar com você, qual é? Arroba o quê? @Samantha M. Pineda. Samantha M. M de Maria. Tá? Sem ponto nem nada. Sem M. nada. Pineda. Esse tá. é o Instagram. Eu convido as pessoas a serem ativistas do agro. Sim. Porque quando a gente fala em ativista, a gente só pensa em ambientalista, daquele bem radical. Eu quero que sejam ativistas do agro, então meu Instagram, eu sempre produzo conteúdo, esclareço as questões ambientais do agro nesse Instagram. Legal. Eu tenho escritório de advocacia, eu estou nos meios de comunicação, eu faço palestra, eu faço a minha parte e eu gostaria que o brasileiro se engajasse também nessa questão de ter orgulho de novo do nosso agro, porque ele merece. Se tem uma área que a gente tem que ter muito mais orgulho do que preocupação é com o agro. Quem dera os problemas do Brasil fossem os problemas que o agro traz. Quem dera. Quem se dera fosse. O Brasil seria uma loucura aqui. Uma potência. Querido. Bem-vinda. Obrigado. Obrigada, Grande prazer. papo aqui. Vamos nos falar mais. Obrigada. Tchau, tchau.